Bolsonaro culpa os brasileiros por desemprego. Após afirmar que o país está quebrado e ele não pode fazer nada quanto a isso, o presidente Jair Bolsonaro culpa os brasileiros pelo desemprego. Abre aspas, aqui a citação da fala do presidente. Parte dos brasileiros não está preparada para fazer quase nada, fecha aspas. Também Bolsonaro chegou a dizer que, abre aspas, ser patrão é uma desgraça, fecha aspas, por causa do número de ações trabalhistas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convocado ainda nas suas férias para participar de uma reunião emergencial com o presidente após essas declarações. Então aqui a gente tem que falar do nosso próprio fascista incompetente que ocupa a nossa presidência da República, né, o presidente Jair Bolsonaro. Ele declara que não pode fazer nada. O que se há de esperar? Ele nunca fez nada. Ele nunca em 28 anos de vida parlamentar, ele não fez nada. Ele não tinha projeto na campanha eleitoral de 2018, não tinha nenhum projeto, não tinha plano. Tinha um monte de jargões mal elaborados do que ele acreditava que estava errado com o Brasil. Não, tem que mudar tudo isso aí, é comunismo, é vermelho, é Brasil acima de tudo e pronto. Não tinha nada, não tem projeto, não tem proposta. Durante 28 anos, já falei aqui isso aqui ontem com vocês. Durante 28 anos de vida parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro não propôs nenhum projeto de lei seu. Se você for lá no site da Câmara dos Deputados e pedir a relação de projetos de lei propostos pelo Jair Bolsonaro durante a sua vida parlamentar, os seus 28 anos de vida parlamentar, vão aparecer lá de projetos de lei, e aqui de projetos de lei de emendas à propostas, projetos de emenda à Constituição, por volta de 170. Mas se você começar a olhar um por um, todos são projetos repetidos de outros parlamentares que apresentaram o mesmo projeto antes dele. Ele nunca apresentou nada original seu e em 28 anos de vida parlamentar, ele aprovou 2 projetos de lei. 2 projetos de lei. É de imaginar que ele tinha algo a contribuir para o Brasil, é inacreditável. É você realmente não ter querido realmente ver a realidade. É aquilo que eu acabei de falar quanto aos manifestantes de apoio a Trump que estão agora ocupando Washington e tomando de refém o governo dos Estados Unidos. São pessoas desinformadas, informadas em informações mentirosas, em desinformações propagadas pelas redes sociais, pelas diversas redes sociais, e estimuladas e difundidas por pessoas que ocupam os cargos de autoridade. São desinformados, são desinformações que nós estamos nessa era da desinformação. A era da informação, a era da informação, que é a era que pessoas da minha geração cresceram. Não, nós estamos crescendo na era da tecnologia, das telecomunicações. Em pouco tempo todos terão acesso a informações e agora a gente está em uma era que todos podem produzir conteúdos de informação nas redes sociais. E o mais perturbador é que essa era da informação, essa era da massiva disseminação de conteúdos informativos pelas redes sociais, produziram as gerações mais desinformadas de todas, em todos os lugares do mundo.
Nós estamos em um momento que agora você critica somente por criticar todos os veículos de comunicação. Qualquer veículo que tem autoridade, que você deveria pelo menos levar a sério. Eu não estou falando aqui para acreditar em tudo que vê, só porque é uma opinião de autoridade. É lógico que você deve sempre exercer uma reflexão, uma visão crítica. Mas agora a gente está em um momento que você pega qualquer informação, você pode simplesmente pegar um site como a Globo, de jornal Globo, Folha de São Paulo, CNN Brasil, qualquer site, e simplesmente ir lá nos comentários e falar, não concordo, isso é mentira, e só porque é sua opinião, só porque você acha. E aí você pode ter uma pessoa que não tem conteúdo informativo nenhum, falar em uma posição de autoridade e disseminar as maiores desinformações. E milhares de pessoas consumir esse conteúdo e acreditar nesse conteúdo só porque ouviu na internet ou alguém falou na internet. Esse resultado, e assim Donald Trump, Jair Bolsonaro, eles não são a culpa do que está acontecendo no mundo inteiro. Eles são resultado desse processo que foi gradativamente durante os últimos anos sendo produzido e produzido e produzido, de que hoje você não sabe mais. A gente sabe, a gente realmente sabe o que é verdade e o que é mentira. A gente consegue ter esse discernimento. Mas para a maior parte das pessoas que consome desinformação o dia inteiro, sem refletir quanto àquela desinformação que ela está recebendo, já não é possível para ela dizer isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Milhares de pessoas consomem diretamente das redes sociais de Jair Bolsonaro, de Donald Trump ou de diversos parlamentares informações que eles querem passar e consomem aquelas informações, essas pessoas agem diante daquelas informações como se fossem a verdade mais absoluta. E aí Jair Bolsonaro consegue dizer que a culpa que o Brasil está em crise, que é uma verdade, o Brasil está em crise, nós temos uma crise econômica, a gente conversou sobre isso aqui ontem, que nós já temos 14 milhões de pessoas na extrema pobreza, nós já temos 39,9 milhões de pessoas na pobreza, na miséria, vivendo com R$ 89,00 por pessoa de cada unidade familiar. Então, essa é a realidade brasileira, uma crise econômica mesmo. E a gente conversou sobre isso. Nós estamos nessa situação por causa de um conjunto de políticas nos últimos 6 anos que pretenderam, nos últimos 4 anos, que pretenderam exatamente destruir os direitos trabalhistas, os direitos sociais, os direitos previdenciários, os direitos dos trabalhadores, as políticas públicas sociais. E aí a gente chegou nessa situação de um governo que acha que não tem papel nenhum. Quando ele diz não tem nada que eu possa fazer, é exatamente a ideologia de extrema-direita neoliberal. Eles realmente acreditam que o Estado não tem papel nenhum para tomar ações e tomar atitudes para erradicar a pobreza, para mudar a situação econômica. Eles realmente acham que não podem fazer nada, mas eles acharem isso, eles não reconhecem a própria incompetência. A gente reconhece que eles não sabem, não conseguem fazer nada porque são incompetentes, porque não tem projeto, porque não tem plano, nunca tiveram projeto e nunca tiveram planos. Mas para a mentalidade da extrema-direita, para a mentalidade neoliberal, eles não podem fazer nada justamente porque não é função do Estado fazer nada. É exatamente a função do Estado permitir que
essas condições de extrema pobreza, essas condições de crise econômica permaneçam e se perpetuem para legitimar a exploração do capital sobre a sociedade. É exatamente isso aí, não é exatamente uma incompetência puramente por ser incompetente. No caso de Jair Bolsonaro, é incompetência e burrice e mau caratismo. Mas o projeto político por detrás de se conduzir ao governo de um país como o Brasil, a se conduzir ao governo de um país como os Estados Unidos, esse tipo de incompetência é justamente porque é o projeto para destruir o Estado Social de Direitos. É para justamente destruir o Estado Social e construir esse Estado extremamente liberal, que aqui nem é Estado liberal, é Estado de extremo liberalismo, de fascismo, por assim dizer, que o extremo liberalismo é fascismo, que perpetue a exploração do capital sobre os mais pobres, sobre os trabalhadores e sobre a sociedade. Esse é um projeto político. É esse o projeto de poder que está em condução no mundo inteiro e que violentamente está tentando se manter no poder, mesmo depois de historicamente ser rejeitado nas urnas. Ele foi violentamente, a violência no Brasil, ela foi ocultada, mas aqui no Brasil também esse projeto ganhou pela violência. A destruição, a perseguição política da Operação Lava Jato contra os opositores políticos, a perseguição política do golpe /impeachment de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Tudo isso são projetos, são políticas de poder violentas de perseguição política para justamente implantar e manter um projeto que não tem suporte popular nas urnas, em nenhum lugar do mundo. A gente está vendo ele sendo derrotado nas urnas nos Estados Unidos. Nós vamos comentar aqui daqui a pouco outra eleição no estado da Geórgia, que os republicanos que aderem a esse projeto foram rejeitados nas urnas. E aqui no Brasil também. Ele consegue ser eleito por um processo de violência. Ele só vai, em qualquer lugar do mundo, esse projeto ele só vai ser eleito por um processo de violência, por um processo terrorista, de tomar como refém os governos democraticamente eleitos. Triste isso, da gente ter no governo alguém que se reconhece impotente, se reconhece que não tem nada a contribuir para o Brasil.